Deus está segurando os ventos nos quatro cantos da terra. Deus segura os ventos como um ato de graça e de misericórdia, dando ao ser humano mais uma chance de arrependimento e de salvação. Enquanto Deus estiver segurando os ventos, significa que as pessoas ainda terão chances de salvação. Mas por que Deus está segurando os ventos nesse caso especificamente? É porque no verso 2 e no verso 3 aparece um outro anjo trazendo o selo de Deus para colocar na fronte dos servos de Deus. Fronte ou testa na Bíblia significa, especialmente no Apocalipse, significa razão, entendimento, compreensão, ok? Que a pessoa aceite de maneira consciente. Então Deus deseja colocar este selo na mente, na fronte de cada pessoa fiel, de cada servo de Deus, certo? Por isso Deus está segurando os ventos para que essa mensagem do selo de Deus seja pregada a todo mundo. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Qual você escolhe, o selo de Deus ou a marca da besta? A mensagem de hoje é uma mensagem bastante importante, pois ela trata de salvação e perdição. Nos últimos dias, Deus irá selar o seu povo com o seu selo, e as pessoas que não receberem o selo de Deus irão receber outro selo ou outra marca, a marca da besta. Por isso que falei que essa é uma mensagem bastante importante, pois nessa mensagem iremos ver qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta. Por acaso você sabe? Se você não sabe, quero convidar você a assistir esse vídeo até o final. E se você sabe qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta, também quero te convidar a assistir, pois essa é uma mensagem bastante importante para que ela possa reavivar sua fé e sua esperança sobre a volta de Jesus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Apocalipse 7, de 1 a 3 diz: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo em grande voz: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, esse texto é conhecido, e é profundo, e é importante, e sobretudo é atual. Veja, o texto está dizendo que Deus está segurando os ventos nos 4 cantos da terra. Deus segura os ventos como um ato de graça e de misericórdia, dando ao ser humano mais uma chance de arrependimento e de salvação. Enquanto Deus estiver segurando os ventos, significa que as pessoas ainda terão chances de salvação. Mas por que Deus está segurando os ventos nesse caso especificamente? É porque no verso 2 e no verso 3 aparece um outro anjo trazendo o selo de Deus para colocar na fronte dos servos de Deus. Fronte ou testa na Bíblia significa, especialmente no Apocalipse, significa razão, entendimento, compreensão, ok? Que a pessoa aceite de maneira consciente. Então Deus deseja colocar este selo na mente, na fronte de cada pessoa fiel, de cada servo de Deus, certo? Por isso Deus está segurando os ventos para que essa mensagem do selo de Deus seja pregada a todo mundo. Está claro, né? Ok, agora vem uma pergunta. Qual é o selo de Deus? Que selo é esse que o Apocalipse menciona que será colocado na fronte dos servos de Deus? Vamos para um segundo texto. Vamos para o livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Eu estou falando com você e estou abrindo aqui a minha Bíblia em Isaías, e a gente vai ler o capítulo 8 de Isaías e o verso 16. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 8, verso 16, que diz assim, escuta: Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja que esse texto está dizendo que o selo de Deus se encontra na lei, porque o texto fala assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. Portanto, atenção, existe um selo de Deus, existe o selo de Deus na lei de Deus. É o que indica o profeta Isaías. Quando você vai para o livro de Esther, no capítulo 3, verso 12, você vai perceber ali que no tempo dos reis, nos tempos bíblicos, o rei mandava escrever uma carta e com o seu anel ele selava a carta.
Neste selo tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Assim surgiu essa ideia de um selo, de um selamento. Pois é, Isaías fala que o selo de Deus está na lei. O Apocalipse diz que Deus quer selar o povo de Deus na fronte, na testa, no entendimento, na razão. Quando você vai para a lei de Deus, os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, e você lê verso por verso, mandamento por mandamento, você vai perceber que só tem um mandamento dos 10 que preenche as características de um selo. E este único mandamento é o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Todos os 10 mandamentos são extremamente importantes e nós, adventistas, cristãos, nós pregamos e, pela graça de Deus, guardamos os mandamentos, pela misericórdia do Senhor. Agora veja, o 4º mandamento, o sábado, é o único mandamento que tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Se você tirar o 4º mandamento, se você eliminar o 4º mandamento, como muitas pessoas fazem por aí, dizendo que o sábado foi abolido, se você tirar o sábado, você não consegue provar dentro dos 10 mandamentos que Deus é o criador dos céus e da terra. Ou seja, o princípio bíblico da criação ficaria comprometido, ficaria fora da lei, o que seria uma tragédia e que abriria espaço para a teoria da evolução. Então, observe, o 4º mandamento, o sábado, é o único mandamento dos 10 que tem as características de um selo e que apresenta Deus como criador. Está claro isso? Muito bem. Então, o 4º mandamento torna-se um selo, um sinal, uma marca. Quando a pessoa guarda o sábado, obviamente guarda todos os mandamentos, mas eu estou dando ênfase no 4º mandamento por ter as características de um selo. Quando você guarda este mandamento e os demais também, você está declarando para o mundo quem é o seu Deus. Se o seu Deus é o Deus da evolução ou é o Deus da criação. Ok? Então eu tenho o Deus da criação, você também. Então nós guardamos o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Está claro para você? E o sábado a gente guarda do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como diz Levítico 23, como diz Gênesis capítulo 1 e como diz a palavra de Deus de uma maneira geral. Bem, então nós sabemos que o selo mencionado lá em Apocalipse, passando por Isaías, chegando em Êxodo 20, passando por Esther 3, verso 12, então este selo é o 4º mandamento, é o sábado do Senhor. Ok, diante disso, nós precisaríamos ter mais alguns textos para fortalecer essa ideia para cada um de nós. Nós vamos agora para um texto que está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 20, o verso 12, tem uma citação extremamente importante nesse contexto, nessa ideia. Veja o que diz Ezequiel 20, versículo 12. Diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui fala que o sábado é um sinal entre Deus e eles, referindo-se também especialmente ao povo de Israel, ok? Mas mostrando que o sábado era e é um sinal, um selo, uma marca. Mas eu tenho um outro texto, Ezequiel 20, versículo 20. Veja o que diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que aqui não é uma referência somente a Israel, mas a todas as pessoas em todos os tempos. Porque fala assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, entendeu? De sinal entre mim e vós. Esse vós é todo ser humano, até porque quando Deus criou todas as coisas, Deus fez o mundo todo numa semana. E atenção, ele fez o homem e a mulher no 6º dia, isto é, na sexta-feira. E no dia seguinte Deus criou o sábado. Portanto, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a guardarem o sábado. E Adão e Eva não eram de nenhum país. Adão e Eva não eram judeus, não eram israelitas, não eram brasileiros, não eram nada de nenhum país. Eles eram criaturas de Deus, filhos de Deus. E Deus então dá o sábado para eles. Veja que o sábado foi criado antes mesmo do pecado entrar aqui na terra. Antes do pecado entrar na terra, Deus havia criado já o sábado, porque Deus fez o homem no 6º dia e no dia seguinte, o 7º dia, Deus criou o sábado, criou um dia de descanso para o ser humano. Então você percebe claramente que o sábado é um sinal, é uma marca, é um selo, como diz a Bíblia.
E Deus está interessado em colocar em nossa fronte, em nosso entendimento, este selo, este sinal. Agora escuta, na Bíblia você encontra sempre dois caminhos, o certo e o errado, o de Deus e o do diabo, o estreito e o largo, o céu e o inferno, ok? E aí você também encontra o seguinte, o selo de Deus é o quarto mandamento, o sábado, a guarda do sábado, a santificação do sábado. Agora, o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer apresentar um caminho alternativo, um caminho que não é o caminho certo. Então ele cria aí uma outra marca, um outro selo, um outro sinal. Ele cria a marca da besta. E a marca da besta é a imposição da guarda de um dia espúrio, que não é o dia bíblico da criação. Então os homens criaram um outro dia para guardarem, sem apoio bíblico, sem os textos bíblicos, ok? Então observe, nós temos na Bíblia o selo de Deus e o selo da besta. A marca de Deus e a marca da besta, o sinal de Deus e o sinal da besta. São três palavras sinônimas. Atenção, nós precisamos escolher qual selo nós vamos querer, que marca vamos querer, o que queremos para a nossa vida. Bom, eu já escolhi, já tomei minha decisão, eu quero o selo de Deus, eu quero a marca de Deus, eu quero o sinal de Deus. Eu não quero nada com a besta do Apocalipse. E tenho certeza absoluta que você também não. Você quer o de Deus, não quer o da besta, correto? A senhora concorda comigo? O senhor também concorda comigo? Então é o seguinte, se nós queremos o selo de Deus, nós precisamos aceitar Jesus como Salvador e aceitar os 10 mandamentos também por amor. E quando eu falo dos 10 mandamentos, eu falo dos 10. Não são 9, ou seja, 9, não são 9, são 10. Está bem? Se a pessoa tira um mandamento, quebra tudo. Como diz o livro de Tiago. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você, que já guarda o sábado, para continuar guardando, firme, fiel. E você que não guarda ainda, que você comece a guardar o sábado, do pôr do sol ao pôr do sol. Amém? E comece a receber o selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.